Fala, meus queridos amigos, como estão vocês? Vocês estão bom, né? Hoje nós vamos falar do fenômeno mais aterrorizante de todos os tempos envolvendo OVNIs, aqui no Brasil e, por que não, do mundo inteiro. Relatos mundo afora falam de avistamentos, contatos, casos de perseguição, mas nunca antes relatos de uma população inteira aterrorizada com ataques sofridos por luzes muito estranhas vindas do céu. Essa história é tão cabulosa quanto é real, porque relatos com os mesmos detalhes dos ataques e aparições de luzes foram sendo divulgados a partir de abril de 1977, nos limites entre as regiões norte e nordeste do Brasil, mais precisamente na faixa litorânea do Maranhão e do Pará. Em uma medida desesperada, a população se armou para combater aqueles objetos desconhecidos, em período de muita apreensão, pavor e sofrimento. Mas como que isso tudo aconteceu? O primeiro relato foi em 25 de abril de 1977. 4 homens que estavam na Ilha dos Caranguejos, que fica na Baía de São Marcos, lá no Maranhão, não souberam responder o que aconteceu, mas um deles apareceu morto e os outros 2 foram socorridos com ferimentos de queimadura de 2º grau. Esse mistério era o estopim que faltava para ligar esse como sendo o início dos ataques. Foi quando um médico perguntou o que tinha acontecido com os 2 feridos lá, e eles contaram que eles só se lembravam de ter visto uma grande chama de fogo muito forte no céu. Isso em cima do barco que eles estavam. A força da luz foi tão forte que eles desmaiaram no porão do barco. E assim começou uma corrida sem precedentes na história da Força Aérea. E esse caso misterioso, sem dúvida, é o caso mais intrigante da história da ufologia no Brasil. O caso Roswell brasileiro, a chamada Operação Prato. A investigação de 4 meses seria a mais importante e sigilosa feita aqui no Brasil. A operação militar realizada pela Força Aérea Brasileira tinha como missão investigar as aparições de objetos voadores não identificados na região do município de Colares, no Pará. Os objetos vistos pelos militares foram descritos como corpos luminosos e estavam associados aos ataques que os moradores disseram ter sofrido. Popularmente, o fenômeno ficou conhecido pelo nome de chupa-chupa ou luz vampira. É um nome meio né? Mas a crença popular é de que tinham uns raios e que eles partiam de seres extraterrestres, com o objetivo de chupar o sangue das pessoas. Essas luzes deixavam queimaduras e elas deixavam nas pessoas 2 perfurações quase invisíveis, segundo algumas pessoas. Por isso tem o nome de luz vampira. Algumas vítimas acreditaram que aquilo fosse obra do demônio, ou outras já acharam que era castigo de Deus. É realmente difícil explicar uma coisa tão estranha. Foi uma coisa tão cabulosa que inúmeras teorias populares tomaram a região. O que se sabe é o mistério envolvendo todos os acontecimentos e o medo coletivo que ficou naquela cidade. E o que todo mundo quer saber até hoje, depois de tanta investigação, é o que a Operação Prato descobriu de verdade. Ufólogos e pesquisadores afirmam que é tudo verdade e que muito do que se sabe ainda não foi divulgado. A onda de aparições e ataques foi acompanhada pelo Serviço Militar de Informações, subordinado ao 4º Distrito Naval da Marinha do Brasil. Também se envolveram nas investigações o extinto Serviço Nacional de Informações, que é o SNI, e o Centro de Informações de Segurança da Aeronáutica, que é o CISA. Pra você ver como é que o negócio assim foi bem sério. Os documentos que comprovam tudo o que aconteceu são as matérias de jornais da época, os documentos oficiais e os documentos de militares vazados, que tiveram vários problemas, mas nós vamos chegar nisso aí mais pra frente. Mas como eu te falei, saiu na imprensa e as notícias foram várias. Um jornal noticiou a morte e os acontecimentos do dia 25 de abril com a manchete: misterioso acontecimento na Ilha dos Caranguejos. O jornal Estado do Maranhão, com novas informações no dia 1º de maio, deu essa notícia aqui: sobreviventes do mistério da Ilha dos Caranguejos estão incomunicáveis. Depois dessas primeiras notícias sobre os acontecimentos, novos casos foram surgindo. Sabe quando você não tem coragem de falar alguma coisa porque vão te julgar? Mas quando você vê alguém falando, você vai lá e toma coragem e fala também? Foi isso que aconteceu. O jornal Estado do Maranhão, no dia 14 de julho de 77, noticiou encontros com estranhas luzes voadoras relatados pela população da Baixada Maranhense. Uma micro-região com 25 municípios
próximo à Ilha dos Caranguejos, que foi a região dos primeiros ataques. Já no município de São Bento, um lavrador viu um misterioso objeto e tinha uma luz tão forte que esse morador caiu do cavalo e desmaiou. Na fazenda Arequipa, que fica também na região maranhense, um homem foi queimado por uma tocha vinda de uma grande bola brilhante. Outro caso, em Bom Jardim, uma mulher teria sido atingida por um raio emitido por uma bola de fogo e desmaiou, mas teve coisas mais estranhas do que isso ainda. Relatos falam que no município de Pinheiro, uma viatura policial foi perseguida por um OVNI que emitiu sinais luminosos. Na época, interpretaram como se eles estivessem tentando se comunicar com a gente, sabe? Um negócio bem estranho. Já no município de São Vicente Ferrer, o delegado teria sacado um revólver para atirar num OVNI que estava sobre a casa dele. Mas a coisa tinha uma luz tão forte que ele não conseguiu. Corajoso esse policial aí, né? Porque eu tenho certeza que eu sei como bom pãozinho de queijo que você é, que nem eu. A gente já tava debaixo da cama, assim, já saiu todo mundo? Mas você tá achando que os ataques pararam por aí? É claro que não, né? Nada disso. A imprensa também registrou no município de Viseu, no Pará, o aparecimento de luzes no céu e supostos ataques com raios à população, além da presença de uma entidade capaz de sugar sangue das vítimas. O período das notícias no Pará coincide com o período das publicadas no Maranhão. Sem internet, as coisas não andavam tão rápido assim, o que colabora com o pensamento que isso realmente aconteceu. Em 10 de julho de 77, várias histórias foram publicadas falando sobre uma lanterna com luz forte que rondava os arredores de Viseu, ali perto de Curupati, Urumajó e Itaçu, onde 2 moradores foram mortos após serem chupados por uma luz voadora. Os relatos noticiados foram muitos. A população entrou em pânico e vários ufólogos correram para se aprofundar nessas informações. A médica doutora Welaide Cecim Carvalho de Oliveira, da Unidade Sanitária de Colares, falou o seguinte, com referência às pessoas que se dizem atingidas por um foco de luz de procedência desconhecida, os pacientes apresentavam, além de crise nervosa, o amortecimento parcial do corpo, que é tipo uma dormência, cefaleia, que é dor de cabeça, astenia, que é um tipo de fraqueza, tonturas, tremores generalizados e o mais importante são as queimaduras de primeiro grau, bem como as marcas de microperfurações, ou seja, as marcas realmente existiram. Em um dos relatórios médicos militar, consta que entre os dias 26 e 27 de outubro de 77, uma equipe médica foi integrada pelo então primeiro tenente médico da aeronáutica, o Dr. Pedro Ernesto Povo. Ele e sua equipe realizaram uma missão com o objetivo de verificar o estado médico-psicológico das populações examinadas na Operação Prato. Eles falaram muitas coisas, mas percebeu que as pessoas envolvidas nos casos tinham muito estresse e muitos apresentavam adrenérgica, que é uma síndrome caracterizada por taquicardia, hipertensão e pode evoluir para uma paranoia, convulsões e baixa consciência. Assim, é um tipo de distúrbio bem pesado. E isso aparece normalmente em pessoas diante de ocasiões de luta, fuga ou medo, que são os nossos instintos básicos. Bom, mais uma década se passou desde esses eventos todos. Pouco se falava sobre, mas foi aí que os vazamentos começaram. O primeiro documento vazado foi publicado pela revista UFO Documento em setembro de 91, que são na realidade relatórios da primeira missão, realizada entre 20 de outubro a 11 de novembro de 1977. Mas não deixaram barato esse vazamento não. A Força Aérea Brasileira abriu uma investigação, chegando a culpar o sargento Flávio Costa, que era um agente de informações do COMAR, a responsabilidade pelos vazamentos. COMAR é o Comando Aéreo do Nordeste, tá? A título de informação. Aí dá pra perceber que o trem era sigiloso mesmo, né? Porque quando a FAB se dá o trabalho de pôr a culpa em alguém por vazamento, é no mínimo alguma coisa misteriosa, guardada a 7 chaves que a gente não pode ter acesso de jeito nenhum. Assim, os documentos oficiais não pararam de ser publicados. Outra grande quantidade de documentos entre relatórios, croquis e desenhos foram vazados nos anos seguintes pelo Ademar José Gervá, que é o chefe da revista UFO. Em 2004, uma campanha pela liberação de informações sobre os objetos voadores não identificados recolheu milhares de assinaturas e foi liderada pela Comissão Brasileira de Ufólogos, que é a CBU. Em 2017, o site Burn publicou uma coleção de fotografias e fotogramas feitos pelos militares e pela imprensa paraense. Essa história é tão complexa que novos capítulos surgem quase que toda hora. E uma das passagens mais interessantes dessa história foi a reunião do capitão da aeronáutica, o Irangê de Holanda Lima, com o primeiro comandante aéreo regional da Camar 1 de Belém, o brigadeiro Protássio Lopes de Oliveira. A reunião aconteceu em 5 de dezembro de 77 e dessa vez ia ser uma
reunião diferente para o capitão da aeronáutica. O capitão agora tinha que relatar aos seus superiores, lembrando que nessa época o Brasil era comandado pelos militares. As informações anteriores passadas ao alto escalão das Forças Armadas só falavam sobre avistamento de luzes. Nada mais. Até aí tudo bem, né? Dessa vez o capitão Holanda e o sargento João Flávio Costa tinham avistado poucos dias antes um troço enorme, de cerca de 100 metros de comprimento, sobrevoando o rio Guarajá-Mirim. Eles contaram que esse objeto agora era identificável, porque ele foi avistado numa distância de 70 metros da embarcação que eles estavam. Tinha um formato de bola de futebol americano, né? E esse objeto foi fotografado e filmado pelos militares. Não tinha dúvida, era um objeto voador, era um OVNI. E no interior desse OVNI, supostamente, tinha uma criatura extraterrestre. Outros detalhes foi que a nave emitiu uma intensa luz azul, mas sem prejudicar a visão. Depois de cerca de 6 minutos, ele se elevou lentamente até as nuvens e depois de um estrondo, disparou em uma velocidade impressionante e desapareceu no céu. Na hora da reunião mesmo, o brigadeiro Protássio não compartilhou do entusiasmo do capitão Holanda. Depois de ouvir atentamente a história, mandou suspender a operação inteira. A decisão dele até hoje intriga os ufólogos. Mas como é que você não vai ficar intrigado com a informação dessa, né? Alguma coisa tem. Em agosto de 97, o famoso ufólogo Ademar Gervais recebeu um telefonema do capitão Holanda, querendo agendar uma entrevista. Pro Gervais, essa ia ser a entrevista da vida dele. Na mesma hora, ele e o co-editor da revista, o Marco Antônio Petit, viajaram até Cabo Frio, na região dos Lagos Fluminense. Em casa, o coronel reformado contou detalhes da operação. Ele voltou a falar de seus muitos avistamentos, admitiu que teve medo de ser abduzido e revelou que a investigação foi amplamente documentada. Esse relato foi passado ao meu comandante e foi dito como foi a coisa. Depois o filme foi revelado e foi visto no auditório, sim, no auditório do QG. Vários oficiais viram. Nós tiramos... Qual foi a opinião deles? Não tinha dúvida. Uma coisa interessante é que nós tiramos de step by step do filme passado devagarinho, tá? Essa forma em pé, isso nós não tínhamos visto, não deu para ver, nós não tivemos noção disso. Nós só vimos ver depois da impressão da emoção fotográfica. Mas é aí que vem a virada. 2 meses depois de conceder a bombástica entrevista, o coronel Holanda tirou a própria vida. Ele se enforcou no quarto de casa com o cordão do roupão. Houve quem especulasse que ele teria sido assassinado por revelar informações sigilosas e colocar a segurança nacional em risco. Ou ainda tem quem fale que ele não morreu, ele só mudou de identidade e deixou o país. Esse acontecimento traz ainda mais mistério para a Operação Prato, a maior operação e investigação já feita por um governo que se tem conhecimento sobre OVNIs. Foram mais de 500 fotografias, 16 horas de filmagens e mais de 2.000 páginas de relatórios e relatos da população que sofreu com os ataques. Com tantas informações, o que fica é a sensação do povo que viveu tudo isso. E que não foi uma invenção ou uma lenda popular. As provas estão aí. Bom, meus amigos, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado bastante desse vídeo. E se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal, tá? Faz aquele processo todo que é bem bom pra nós. E ó, tem mais vídeo pra você assistir aqui. Quem sabe daqui a pouco a gente não volta com mais um vídeo misterioso, né? Eu sei que você gosta, eu sei que você fica feliz. Bom, eu vou ficando por aqui, mas toda semana eu volto com mais um vídeo quentinho, fresquinho, crocante pra vocês. Então, adeus!